Olá, queridos e amados, vamos dar continuidade aí para a nossa segunda listinha de zoologia, tirar as dúvidas. Pronto, queridos, aqui a gente tem uma questão que já traz umas imagens para vocês, né? Uma prova aí de medicina. Então a gente tem uma minhoquinha, que é do filo Annelida. A gente tem um gafanhotinho, que é do filo Artrópoda. E a gente tem aqui um polvo, não? Tá parecendo um polvinho, cabeça redondinha. Aí a gente tem aí um molusca, né? Lula tem cabeça bem mais pontiaguda, mas é um polvo mesmo. O que acontece aqui? Eles estão fazendo uma pergunta para vocês que o que esses animais têm em comum, né? Vamos até marcar aqui para a gente focar nessa informação. Então vamos analisar. Vocês lembram como é que é o sistema circulatório desses animais? Minhoca tem sistema circulatório fechado, é igual ao nosso, né? O sangue vai passar por dentro de vasos e é sangue mesmo, ele tem hemoglobina, que nem a gente, tá? Então, beleza, sistema circulatório fechado para eles, bateu. Já nos artrópodas, o sistema circulatório é aberto, então, game over, já temos um problema aí. E no molusca piora a situação, porque tu tem indivíduos com o sistema circulatório aberto e fechado. Por exemplo, aberto, os bivalves, os gastrópodas, né? Eles vão ter o sistema circulatório aberto. Já os cefalópodes, que é o que está sendo representado para vocês aqui, que é o polvo, a lula, a sépia, o náutilo, essa galerinha tem sistema circulatório fechado. Mas só que pelo fato do artrópoda estar bem aqui, já não deu certo. Sistema nervoso dorsal cancela, porque sistema nervoso dorsal a gente só encontra em cordatos, né? Nenhum aqui não tem peixe, não tem anfíbios, répteis, aves e nem mamíferos. Só cordata tem essa característica. Vamos para o xixi. Sistema excretor, né? Sistema urinário. Ele está dizendo aqui que é por nefrídeos. Minhoca é por nefrídeo. Beleza, deu certo. Já os artrópodas, a gente tem uma situação complicada nele, né? Que você tem ali nos artrópodas, né? Geralzão. Você tem ali glândulas coxais, glândulas verdes, né, que são as antenais, e você tem os túbulos de Malpighi, que é o caso desse cidadão aqui, ele é um inseto. Então eles têm túbulo de Malpighi, já não deu certo. E aqui no molusco a gente tem metanefrídeos, então também não deu certo. Cada um tem uma forma aí. E digestão extracelular, ok, vamos ficar com a letra A até por ordem de eliminação, mas é isso mesmo. Quando a gente fala em extracelular, é porque a digestão é fora da célula. Então, o que vai acontecer aqui? Eles têm órgãos para fazer esse papel, né? Então, eles vão ter boquinha, eles vão ter ânus para fazer essa digestão. Não é dentro da célula em si, tá? Então, como eu tenho todo um aparato para resolver esse problema, eles vão ter digestão extracelular. Todos eles. Deu certo. Fechou. Vamos lá. Próxima questão sobre filo molusca também, ele está querendo saber as características do filo, né? Aí ele coloca, ó, caracóis, ostras, mariscos, polvos e lulas, embora possuam ampla diversidade morfológica, compartilham as seguintes características. Então vamos lá. Primeira pergunta, qual é a simetria desses animais? Temos duas opções, radial ou bilateral. Já vai mentalizando sobre a vida aí. Segunda informação, esses animais são protostômicos ou deuterostômicos? Terceira, são celomados? Ah, Gabi, eu lembro se ele é protostômico ou deuterostômico. Então, vamos lá, vamos marcar. Eles são pró ou deu? Ficou feia essa frase, né? Mas, enfim. Deuterostômicos só são equinodermatas, estrelinha do mar, os hemicordatas, né, com o enteropneusta, e os cordatas. Então, pela regra, só me sobra aqui protostômico, né? Vamos marcar aqui, vamos dizer que você só lembrou dessa característica. Então, C e D, já rodaram. Eles são celomados, acelomados ou pseudocelomado. Aí tu vai lembrar dos filos, né? Quem é o filo achatadinho? Platelminto. Então, ele é acelomado. Depois de platelminto vem nematoda, que é pseudocelomado. E depois que vem o nosso molusca sendo celomado. Vamos ver se está batendo a letra B? Simetria bateu. São triblásticos? São. Excreção por metanefrídeos. Perfeito, certíssimo. Já sabemos aí, então, o nosso gabarito, letra B de bombom.
Então tá aí, gente, bem legal essa questão, né? Então radial não vai ser, né, forma de raio. Opa, perdão, deixa eu voltar aqui para vocês, me empolguei. Então radial não vai ser, deixa eu ver se tem alguma outra palavrinha aqui que eu possa auxiliá-los. O que é um animal hermafrodita? Ele tem os dois sexos, né? É o famoso animal monóico. Respiração pulmonar é o pulmão mesmo, né? Lembra que molusca a gente vai encontrar de tudo, porque eles têm uma amplitude muito grande, né? Em termos de habitar os locais. Então, você vai encontrar molusca tanto aquático como terrestre. Então, se ele é aquático, é brânquia. Se ele é terrestre, é cutânea ou pulmonar, tá? Então, tá aí só para explicar. Sistema nervoso ganglionar, eles vão ter, sim. Sistema circulatório fechado, como a gente conversou na última questão, só os cefalópodes vão ter, tá bom? Então, só para tirar as dúvidas. Vamos para olha só, um cardápio, né? Em uma viagem à Espanha, Ana foi a um típico restaurante e pediu um prato de paella, muito tradicional na região. Gostou tanto do sabor que, ao voltar para o Brasil, resolveu fazer a receita para sua família. E ela encontrou a seguinte receita. 1 quilo de polvo, deixa eu até subir logo aqui a tabelinha, 1 quilo de lula, mexilhões e camarão. Assim pode-se dizer que esta receita tem como ingredientes representantes filo molusca e artrópoda. Vamos lá. Polvo é de qual filo? Vão respondendo aí. Lula, mexilhões e camarão. Já vai refletindo. Tem como ingredientes apenas crustáceos e molusca e cefalópodes. Tem como ingredientes apenas moluscos bivalves e crustáceos. Tem como ingredientes moluscas gastrópodes e bivalves, além de crustáceos. Tem como ingredientes apenas representantes do filo molusca. Legal essa questão, né? Deu até vontade de comer também. Deixa eu passar aqui para a gente ver o gabarito, que a gente já sabe que é a letrinha A, né? Vamos juntos? Vamos fazer algumas anotações? Polvo, lula, beleza. Vou colocar bem aqui, para ficar maior. Polvo, lula e mexilhões são do filo molusca. Então, aqui você tem... Olha, meu ó ficou feio, né, gente? Ai, meu Deus, fiz coisas... Peraí, deixa eu arrumar aqui pra gente, pra ficar bonitinho. Cadê? Peraí, minha borracha. Peraí. Que a professora tá apanhando. Vocês estão entendendo aí, né? Peraí, só colocar a cabecinha do ó aqui. Pronto, não vamos complicar. Então, polvo, lula são cefalópodes. Vou puxar uma outra setinha aqui em cima. Gente, tecnologia não é comigo. Cefalópodes. E mexilhões, gente, a gente tem um problema com a classe dos mexilhões. Porque eles já passaram por inúmeros nomes. Bivalvia, lameliobrânquio, né? Então, o que mais que eles já tiveram com outro nome? Eles já tiveram tanto nome essa classe, eles já trocaram tanto, mas acabou que pegou mesmo foi o termo bivalve, né? Mas hoje o termo mais atual é o lameliobrânquio. Tá? Então fica aí. Pelecípoda, pronto, lembrei outro. Pelecípoda, porque ele tem um pezinho, né? Mas pelecípoda, lameliobrânquio, bivalve, é tudo a mesma coisa, tá? Todos são os mexilhões. Então, por mais que a gente tenha indivíduos do mesmo filo, eles são de classes diferentes, tá? Vou colocar aqui bivalve, porque é o mais famoso. Beleza. E nós temos camarão, vamos colocar o camarãozinho aqui embaixo. E o camarão, ele é do artrópoda. Filo artrópoda, classe crustácea. Muito bem. Olha que a letra E fala. Apenas representante molusca? Não, acabamos de escrever aqui. Tem como ingredientes moluscas gastrópodas? Não tem nenhum molusca gastrópoda. Bivalve tem, tá aqui o mexilhão. E além de crustáceos, ok, o problema ali é o gastrópoda. Tem como ingrediente apenas moluscos bivalves e crustáceos, esqueceu dos cefalópodes, né? E tem como ingredientes apenas crustáceos e molusca e cefalópodes, aí ele esqueceu do bivalve.
Então tá aí, por isso que a gente vai ficar com a letra A. Todos os representantes, os ingredientes, né, são do filo Molusca e Artrópoda. Fechou? Bem legal, né? Vocês já comeram paella, meu povo? Gostoso. Nos artrópodes podem ser observados basicamente 3 tipos de estruturas excretoras: túbulo de Malpighi, glândulas antenais e glândulas coxais. Já dei um spoiler para vocês, né? Em relação a essas estruturas, é correto afirmar que glândulas antenais são comumente encontradas em insetos. Os insetos podem apresentar glândulas coxais como estruturas excretoras. Os aracnídeos apresentam glândulas coxais localizadas na base de suas pernas. E os túbulos de Malpighi são estruturas típicas de crustáceos e removem a excreção para a cavidade intestinal desses animais. Queridos, glândulas antenais é a mesma coisa de glândula verde e a gente encontra em crustáceo. B. Os insetos podem apresentar glândulas coxais, são túbulos de Malpighi, tá? Os aracnídeos apresentam glândulas coxais, deixa eu logo voltar aqui, localizadas na base de suas pernas. Muito bem, essa é a nossa alternativa correta. E D, os túbulos de Malpighi são estruturas típicas de crustáceos. Não, aí é antenal, né? É a verde. Eles gostam de fazer questões com anatomia comparada, viu? De comparar vários animais, como vocês estão vendo, né? E colocar algum sistema para você analisar. Fique esperto. Vamos para a nossa próxima. Analise as afirmativas quanto aos sistemas digestório, circulatório e respiratório e locomotor dos artrópodes. Então vamos lá, foca aqui em artrópoda, hein? Em crustáceos, a troca entre o oxigênio dissolvido na água e o gás carbônico da hemolinfa ocorre nos filamentos branquiais. O sistema circulatório dos artrópodes é aberto e a aorta anterior dos insetos termina abruptamente na região da cabeça. As nervuras das asas dos insetos são revestidas por exoesqueleto e no interior delas acumulam-se gases para facilitar o voo. As células da parede do esôfago e dos secos gástricos contribuem para a secreção de enzimas e a absorção de nutrientes. No sistema traqueal, o ar atmosférico penetra pelos espiráculos e difunde-se por túbulos que se ramificam até próximo às células. E aí, meu povo, o que vocês acham agora? Questão boa, né? Muita coisa para a gente conversar, para a gente analisar. Eu já sei o gabarito, tu já sabe? Já escolheu? Deixa eu passar para a gente bater um papo. Queridos, olha a situação que a gente tem aqui, tá? Artrópodas, eles têm um sangue, vamos colocar entre aspas esse sangue, né? Porque não é igual ao nosso, né? E nem da minhoca. Então aqui a gente tem uma estrutura que a gente chama de hemolinfa, né? É um líquido que tem a mesma função, mas não tem hemoglobina nem nada disso. É aquele líquido que quando tu mata barata, sai um líquido branco amarelado, um verdinho claro. Pronto, aquilo é a hemolinfa dela. E a descrição da está totalmente correta. Em crustáceos, a troca entre o oxigênio dissolvido na água e o gás carbônico da hemolinfa ocorre nos filamentos branquiais, nas brânquias. Né? Se ele é aquático, ele tem que respirar por brânquias. É isso que ele está falando na frase 1, ele só usou palavras mais bonitinhas. Então, ok. Frase 2. O sistema circulatório dos artrópodas é aberto. Já conversamos sobre isso lá na nossa primeira questão. E a aorta anterior dos insetos termina abruptamente na região da cabeça. Aí tu fica, caraca, Gabi, é muito específica, como é que eu vou saber esse finalzinho? De fato, eles tentaram pegar aqui numa informação que é muito específica dentro do sistema circulatório dos animais, que vocês sabem que é verdade, mas vamos imaginar que você não queria arriscar, tá? A tua dor está assim. Olha a frase 3, gente. As nervuras das asas dos insetos são revestidas por exoesqueleto. Exoesqueleto é um revestimento rico em quitina. Ele dá sustentação, ele é duro. Imagina como é que o bichinho vai voar se ele tem a asa dura, né? Se ela é estabilizada, ela é parada. Não faz sentido isso.
e no interior delas acumulam-se gases para facilitar o voo, não faz sentido nenhum isso. Tá? Então, por conta do exoesqueleto, que é uma estrutura de proteção, não tem como ele fazer esse movimento. Então, vamos lá. Se eu tiro a letra 3, a frase 3, a letra 3 foi ótima, né? Olha que maravilha, tu já ia ficar com a letra C mesmo. Vamos para a 4, que tá errada. As células da parede do esôfago e dos secos gástricos contribuem para a secreção de enzimas e absorção de nutrientes. Queridos, ele está focando no artrópodo, então lembra aí, põe na tua cabeça aí uma aranha, um escorpião, uma baratinha. Ele está falando que a parede do esôfago do animal e o intestino, nisso, os secos gástricos ali, né? Dependendo da literatura, eles colocam esses secos gástricos como o finalzinho do estômago, tem livro que coloca isso, ou uma região de comunicação com o intestino do animal, né? Por causa do seco, né? Então, ok, tu tá no sistema digestório, aí a gente tem briga de titã nessa anatomia. Mas imagina o seguinte comigo, tu tem as células da parede do esôfago e dos secos gástricos, contribui para a secreção de enzimas e absorção de nutrientes. O esôfago vai secretar a enzima. O esôfago vai fazer a absorção de nutrientes? Não, não vai. Eu até concordo que os secos gástricos façam a secreção de enzimas e a absorção de nutrientes, mas o pobre do esôfago, que a função dele é passar a comida, então tá errado. E aí a gente fica com a 5, sistema traqueal, o ar atmosférico penetra pelos espiráculos, que é a aberturazinha, né, do lado externo dos animais, dos artrópodos, e difunde-se por tubos que se ramificam até próximo às células. Bem característico de inseto isso, tá? E uma informação importante, o sistema respiratório, né, traqueal dos insetos não depende do sistema circulatório do animal, eles são totalmente independentes, tá? Cada um trabalha por si. Então, muito bem, tá aí nosso gabarito. Perfeita, questão muito boa, né? Umas pegadinhas assim, mas boa. Bom, queridos, agora a gente vai entrar nessa questão 6. E ela é uma questão muito boa, porque ela mostra um ciclo evolutivo, né? Um ciclo aí de desenvolvimento de um besourinho, que tá aqui ele, né? A imagem mostra que é um cascudinho, onde a gente tem o ovo, a larva, a crisálida e o indivíduo adulto. Olha a situação dessa questão. Você tem o animal, né? Passando por todo o processo dele, né? De metamorfose. E a questão está te perguntando o seguinte: assinale aquela que indica o nome correto, ele quer saber o que está acontecendo com ele, o termo que a gente vai dar, e a gente tem 3 opções. A gente tem metamorfose incompleta, nós temos a opção de desenvolvimento direto e nós temos a opção de metamorfose completa. Deixa eu ver se tem mais alguma diferente. Não, não tem. Então, nós temos essas 3 opções. E uma vantagem adaptativa desse animal através do seu processo para o meio ambiente. Então, vamos lá, queridos. Quando a gente está falando de metamorfose de artrópodas, existem 3 situações. Nós vamos ter os animais ametábolos, os hemimetábolos e os holometábolos. Na biologia é uma negação. Então, quando eu falo que um animal ele é ametábolo, ele não passa por metamorfose. As traças são os principais representantes. Aquele bichinho que come o livro, come a roupa. Hemimetábolos, hemi vem de meio, de parcial. Então, aqui eu tenho os animais que vão ter ninfas. O gafanhoto é um exemplo. Quando o gafanhoto nasce, ele nasce sem asa. Ele nasce no formatãozinho dele, né? Ele vai se desenvolvendo, mas as asas vão aparecendo depois. Então, isso a gente chama de ninfa. Holometábolo vem de total. Então, aqui eu vou ter que ter uma metamorfose completa. Então, eu posso ter larva ou lagarta. Então, borboleta, o tapuru lá da mosca, né? E aqui a imagem já te mostra a criatura, ó.
Então, eu tenho um artrópoda que está passando por um desenvolvimento de metamorfose holometábola, né? Uma metamorfose total, completa. Então, vamos lá. Desenvolvimento incompleto, então sai. Vocês concordam comigo? Então, letra A vai sair. O que mais que vai sair? Letra E vai sair. Então, temos B, C e D. Ah, mas Gabi, desenvolvimento direto? Quando a gente usa desenvolvimento direto, é quando o embrião já vai crescer no formato que ele vai ser, ele só vai crescer, né? Só vai se desenvolver. Nós temos desenvolvimento direto. Vocês acham que esse animal tem desenvolvimento direto? Ele já nasceu no formatozinho de um baby besourozinho e só foi crescendo? Não, eu tenho larva e tenho a crisálida ainda para piorar a situação. Então, desenvolvimento direto também vai sair. Então, deixa eu só riscar mais aqui para a gente ir trabalhando juntos. Pronto. Então, a gente tem como opção agora a letra C e letra D. Aí, beleza. Esse estágio todo esse desenvolvimento que ele passou, serviu para quê? Vamos lá. Ou serve para quê, né? Capacidade de explorar diferentes nichos, aumentando as chances de sobrevivência. Ele tem um maior tempo de armazenar energia, já que o organismo, durante os estágios larvais, permanece imóvel. Vocês já viram um tapuru, gente? Uma lagarta, quase que não sai, né? A professora tá rouca. Essas estruturas, as larvas, as lagartas, elas são imóveis? Aí, porque ela fica paradinha, ela está gastando menos energia. Se fosse verdade isso, eu poderia até concordar, né? Porque o indivíduo parado gasta menos energia do que um organismo ativo. Isso daí é lógico. Mas a gente sabe que as larvas se mexem, né? Elas andam. Então, como alternativa correta, não tem para onde a gente correr, a gente vai ficar com a letra C. Tá? Então, o fato de eu ter um animal na fase larval, na fase de crisálida e numa fase desenvolvida, fase adulta, isso faz com que o nicho ecológico desses animais sejam diferentes. Então, eles acabam tendo uma alimentação diferente, eles exploram ambientes diferentes, tá? E aí isso aumenta as chances de sobrevivência da espécie. Perfeito, gente. Olha só, boa questão também, né? Queridos, espero ter ajudado vocês e a gente se encontra nas nossas próximas aulas. Abraço!